Eu vou te explicar agora da maneira mais simples possível todo o plano do Centrão e do bolsonarismo para colocar freios no STF e assim eles poderem continuar cometendo vários crimes sem nunca serem punidos. O primeiro objetivo deles é anistiar o Bolsonaro e eleger o Tarcísio. E para isso eles estão obrigando o Bolsonaro e dizendo para ele: ou você simplesmente assume publicamente agora que o seu candidato para 2026 é o Tarcísio e não será ninguém da sua família, ou a gente não vai te anistiar. E como ele morre de medo da cadeia, certamente ele está aceitando isso. Inclusive, a visita que o Arthur Lira fez a ele essa semana, a convite do Bolsonaro, foi exatamente para fechar todos os pontos. Ou seja, eles pretendem anistiar o Bolsonaro, mas não pretendem trabalhar para reverter a sua inegibilidade. E o Bolsonaro tem que se conformar em não ir para a cadeia, mas nunca mais candidatar a nada. E por que o Centrão quer o Tarcísio? Porque o Tarcísio vai dar carta branca para o Centrão roubar e para o Centrão continuar controlando o orçamento público do governo federal e colocar todas as suas mãos, com todas as suas forças, em todas as emendas possíveis, como ele fez nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, onde foi oficializado o orçamento secreto, que obviamente não continuou no governo Lula. E esse é o motivo do Centrão nunca ter apoiado por inteiro o governo Lula. Segundo plano, PEC da blindagem. Eles tinham desistido temporariamente, mas hoje, depois que um deputado federal sofreu busca e apreensão em seu próprio gabinete em Brasília, por envolvimento em corrupção, obviamente, inclusive aliado do Hugo Mota, eles estão desenhando, estão planejando votar novamente a discussão da aprovação da PEC da blindagem. A PEC da blindagem, de maneira bem resumida possível, é: todo deputado, todo senador poderá cometer quase todos os tipos de crime e ele não será preso sem a autorização dos seus pares, que coincidentemente também a maioria comete crime. E por que essa preocupação toda? Porque o nosso querido Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar mais de 600 milhões de emendas PIX liberadas, manuseadas por esses deputados sem nenhum tipo de prestação de contas. Conseguem perceber que todo esse processo para tirar do Centrão as mãos deles, do orçamento público, das emendas, feito pelo governo Lula e feito pelo STF, principalmente o Flávio Dino, eles estão tentando reverter, eles estão tentando recuperar tudo que eles perderam. Inclusive, o Flávio Dino vai julgar em breve a obrigatoriedade dessas emendas, tá? Porque, segundo a Constituição, o governo federal não é obrigado a liberar emendas. Outro objetivo deles, que inclusive conseguiram concluir ontem com sucesso, alterar a lei da ficha limpa para diminuir o prazo no qual um condenado possa voltar a se candidatar novamente. Apesar deles terem conseguido aprovar essa alteração, graças à ação do governo Lula, o Bolsonaro não foi agraciado com essa alteração. Tá? Quarto objetivo, querem agora ter o poder de mandar no Banco Central. Eles estão querendo aprovar uma alteração na regulamentação do Banco Central, que o Bolsonaro tornou independente, autônomo, para que o Congresso brasileiro possa destituir o presidente do Banco Central. Ou seja, eles querem ter o poder de ameaçar o presidente do Banco Central e dizer para eles: ou você trabalha para sangrar a economia do governo Lula, ou a gente te demite. E por último e menos importante de todos, temos o depoimento do ex-servidor, ex-assessor do Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, tá? E o Tagliaferro deu um depoimento ontem no Senado, mesmo na hora que estava acontecendo a sessão do STF para julgar os golpistas, e ele disse que o Alexandre de Moraes, segundo ele, tá? O Alexandre de Moraes manipulou uma investigação para poder prejudicar empresários bolsonaristas. Os empresários bolsonaristas, incluindo o velho da Van, eles estavam num grupo do Zap Zap dizendo que estavam dispostos a ir para a guerra civil para não deixar o Lula voltar ao poder caso o Bolsonaro fosse derrotado. Segundo o Tagliaferro, o Alexandre de Moraes vazou essa informação para a imprensa para só depois fazer a busca e apreensão. Eu duvido muito que isso seja verdade, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele tem pouquíssimo contato com a imprensa brasileira. Inclusive, quem vazou essas conversas desses golpistas foi o Metrópolis, veículo que o Alexandre de Moraes não tem nenhum tipo de alinhamento. Sim, mas diante de tudo isso, o que pode vir pela frente? Em relação à anistia, o Hugo Mota é um frango. Simplesmente o cara é incompetente, não tem poder, não tem controle. Quem está dominando tudo é o Arthur Lira. Ele não quer pautar a anistia agora, mas diz que um dia vai ter que pautar. Já o Davi Alcolumbre não quer anistia total e irrestrita, ou seja, ele não quer anistiar o Bolsonaro, ele não quer anistiar ninguém. Ele diz que ele pode negociar a quantidade de anos que esses golpistas do 8 de janeiro foram condenados, mas anistiá-los jamais. O governo Lula deu um recado bem ameaçador
para integrantes do Centrão que tem cargos no governo Lula e que tem indicações no governo Lula. Quem votar a favor da anistia vai ser exonerado. E em última hipótese, se por acaso eles conseguirem aprovar essa anistia, que eu duvido que eles consigam, o STF derruba, porque ela é inconstitucional. Crimes contra a democracia e o Estado de Direito não podem ser anistiados, segundo interpretação do próprio STF. E em relação à PEC da blindagem, também inconstitucional, também pode ser derrubada pelo STF. E só para concluir, nessa briga entre STF e Centrão, ou melhor, entre Centrão e STF, quem tem muito mais a perder é o Centrão, porque é cheio de rabo preso por aí.